Olá, começamos aqui mais um episódio do podcast Metropolitano, desta vez recebendo Marina Otti. Marina Otti, designer, também formada em arquitetura e tem mais uma terceira faculdade. Então, engenharia ambiental, que parece que está tudo muito disperso, mas faz tudo muito sentido, porque tem especialmente a questão da sustentabilidade, enfim, as escalas. É um prazer te receber aqui no nosso Lounge VIP do Metropolitano, que acontece durante a House Deco, simultânea Expo Revestir 2026. Você que é uma pessoa antenadíssima, é uma pessoa que preconiza, né, a informação, o profissional realmente está muito por dentro das tendências. Aqui para você é um verdadeiro parque de diversões, né? Ai, mas com certeza a vontade de morar aqui dentro. Tanta coisa sendo lançada. Agora, Marina, uma pergunta. Você acha que esses materiais, eles vêm para o Brasil, assim, num tempo aceitável? Ou muita coisa demora, muita coisa nem chega? Bom, eu acho que a gente já está começando a chegar num ponto que isso já está virando ao contrário. Muitas coisas, inclusive, são lançadas no Brasil para depois irem para o mundo. Porque a gente entende até que existe uma diversidade. Algumas coisas, né, materiais, por exemplo, funcionam em vários locais do mundo. Outros, a gente tem uma especificidade muito grande num país continental como o Brasil. Então, a gente também tem lançamentos aqui que o mundo olha para o Brasil para levar para fora. Então, aquela ideia, isso já entra muito na questão das tendências e que o Brasil copia tudo. O mundo, inclusive, já está de olho aqui também. A Marina, ela é uma autoridade no assunto, ela tem uma reputação inabalável quando se fala de tendência. A gente vai entrar nesse assunto, mas daqui a pouco. Eu quero falar com você primeiro a respeito da sua formação, da sua base, os países que você morou e como tudo isso contribuiu para hoje você se tornar a Marina Otti, tão reconhecida que o mercado conhece. Bom, eu sempre encarei muitos desafios, né? E parece que, mas ela tem formação em arquitetura, design, engenharia ambiental, isso parece tão disperso. Mas, na verdade, para mim é só uma mudança de escala. E algo tem muito a ver com a minha infância. Então, eu sempre gostei muito de vários tipos de arte. Era desde artesanato, era cerâmica, bordado. Eu praticava tudo isso que parece que é tirar para todo lado. Mas, ao contrário, isso tudo era arte, desenvolvimento de criatividade. E eu sempre gostei de desenhar os produtos da minha boneca, né? Então, brincar realmente de casinha. Começou aí. Exatamente. Então, com 17 anos, eu recebi um desafio que muitos diriam não. Eu fui com medo, mas fui. E o meu primeiro mobiliário foi realmente executado pela indústria com 17 anos. Então, foi muito natural para mim cursar arquitetura, design e engenharia ambiental. Por que engenharia ambiental? Porque eu sempre trabalhei com sustentabilidade. E essa variedade me faz com que eu atue a questão da proporção, das cores, das tendências do comportamento em várias escalas, porque para mim apenas é uma mudança de escala. Se a gente fala de projeto arquitetônico, interiores e desenvolvimento de produtos, você só está mudando a escala, porque a proporção está lá, a funcionalidade está lá, a tendência está lá, você precisa entender de comportamentos humanos. E eu sempre me importei muito com o ao redor do mundo. Por isso que veio engenharia ambiental na questão da sustentabilidade. Então, essa foi a minha base. E eu não parei de estudar nunca, né? Porque a gente tem que estar sempre atrás de conhecimento. Então, depois começou por conta própria, como eu sempre fui muito questionadora. Mas por que isso é bonito? Mas por que isso o olhar atrai? E aí eu comecei a estudar como tudo funciona no nosso cérebro. É aí que eu caio na questão da neurociência, biofilia, porque existe um porquê naquilo que a gente desenvolve. Então, na prática, vamos falar de porquê de algo que a gente intuitivamente acaba fazendo, mas nunca parou para analisar o porquê que aquilo existe. Você conseguiria me dar um exemplo? Consigo sim, com toda certeza. Certas formas, por exemplo, atraem muito o nosso olhar. Por exemplo, vamos pegar uma coisa muito simples. E não existe certo e errado, existe adequado e inadequado. Vamos supor que eu quero uma leitura rápida de um espaço ou de um produto. Então, se a gente for observar todo o nosso corpo humano e a maioria dos todos os mamíferos são formados por lado A e lado B, direito e esquerdo, né? E o nosso sistema de percepção visual, ele também trabalha olho direito e olho esquerdo. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma composição que é simétrica, a leitura é mais rápida. Então, não é que ela é melhor ou pior. Quando eu quero uma leitura mais rápida,
posso usar a simetria. E a explicação disso está no nosso cérebro, porque o sistema de percepção visual enxerga aquilo de forma mais rápida, né? E quando eu quero uma leitura mais complexa, que a pessoa fique mais tempo observando um ambiente, um objeto, eu não preciso usar a simetria. Então, isso eu gosto de falar muito. A gente não tem certo ou errado, a gente tem adequado e inadequado. Qual a sensação que eu quero trazer num ambiente, numa fachada ou no produto? E a resposta disso está no nosso cérebro. Perfeito. Agora, sobre tendências e modismo, aquela linha tênue que divide uma coisa da outra. Isso é bem importante, né? Porque muitas pessoas, quando ouvem, você trabalha com arquitetura, com design, né? Nossos colegas sabem disso e ouvem a palavra tendência. Ai, que saco, vocês ficam seguindo tendência só para me empurrar algum produto, para me empurrar algum material, é só por uma questão de vendas. Claro, toda profissão, né, tem profissionais que vão usar aquilo que é natural de uma forma impositiva. Mas é um mantra na minha vida. Tendência não é modismo. Modismo é passageiro. A própria intenção da pesquisa de tendência, se a gente olhar o cerne ali da palavra, é algo que tende a acontecer. Tendências, tende a acontecer. Então, a tendência não é modismo. Ao contrário, tendência é aquilo que fica. Tanto que, sabe quem estuda tendências? Antropólogos, sociólogos, psicólogos, neurocientistas estudam as tendências. Então, tendência, por isso que parece que é tudo disperso. Existe uma maior previsibilidade com um embasamento científico, é mais ou menos isso? Ou não? Existe, e por isso que quando eu falo que eu estudo a neurociência, daí parece, mas é muita coisa, design biofílico, tendência, está tudo na neurociência, tá também. Porque até mesmo tendências, elas têm vários motivos, né, para a gente seguir uma tendência, mas todos eles, a base é comportamental. Então, a boa tendência, aquela que a gente precisa analisar, é a que mexe comportamentos. Inclusive, dentro do nosso cérebro, né, tem várias explicações, mas uma delas, nós temos neurônios espelho. E sim, nós também copiamos comportamentos. Não é que a gente copia o Ctrl+C, Ctrl+V, que esse é o errado, né? Esse é o modismo, esse é o passageiro. Não é o morango do amor, tendência. Não é o morango do amor, né? Não é o labubu, enfim. É o comportamento que fica, porque a gente de tempos em tempos muda o nosso comportamento, né? Eu lembro quando eu cheguei na China, que eu morei na China, morei na Espanha, morei aqui em São Paulo, enfim. Eu me impressionei, foi em 2011 que eu cheguei, eu vi uma mesa que tinha uma família, cada um no seu celular. Até hoje eu me lembro, eu tirei uma foto e mandei aqui pro Brasil. Todo mundo fala, ai, que absurdo, ele ali, ninguém tá conversando. E hoje, como é que tá quando a gente vai sair por aí, né? Então, é uma mudança de comportamento. Sim, né? sim. Então, isso é a verdadeira tendência, que pode ser positivo ou negativo. Aí a gente tem que avaliar. Mas quando a gente fala de tendências as reais, que um bom profissional segue, é comportamento, não é modismo, não é passageiro. Eu só lamento da gente ter pouco tempo para usufruir, né, e desfrutar de toda essa informação, né, da Marina Ott. Marina, a gente está numa versão aqui pocket, né, em razão da feira. Então, a gente não pode se estender, a gente não pode se alongar, mas eu convido você, em nome do Metropolitano, para estar conosco num conteúdo próximo, porque realmente é de muito valor, é muito valoroso que você tenha a passar todo esse teu estudo, né, o teu empenho nisso é muito importante para a gente, muito valioso. Eu te agradeço muito por já estar compartilhando isso com a nossa audiência. Agora, Marina, de que forma você acha que as pessoas que estão ingressando agora nesse mercado, no mercado de neurodesign, até mesmo do design tradicional, clássico, arquitetura, o que é primordial, o que é fundamental para que as pessoas decolem e tenham uma carreira de sucesso? É sempre estar muito atento e ouvindo, porque a gente não pode nunca esquecer para quem a gente está fazendo o projeto. E tem um detalhe, é óbvio que a gente também está fazendo com o nosso conhecimento, vai aparecer o meu bom senso, o meu bom gosto, os meus estudos, mas acima de tudo, eu faço o projeto para alguém. Então, é nunca esquecer
quem é o meu cliente, né? E no que eu posso falar, inclusive, de tendências do momento, que experiência que o meu cliente vai ter, seja, né, projeto arquitetônico de interiores como produto. Então, a experiência, e isso vale tanto para quem está ingressando, como para quem já está no mercado. E aí eu vou emendar outra coisa, é não parar de estudar nunca. A gente precisa sempre estar se atualizando, porque o ser humano, até pela própria questão das tendências, a gente está sempre em movimento. Então, a gente não pode parar de adquirir conhecimento nunca, assim como está aqui numa feira, assim como vocês também estão. Então, estar numa feira, estudar, é essencial. Sim, sem dúvida. A pessoa tem que estar sempre muito atualizada, antenada, porque os clientes hoje, eles estão cada vez mais exigentes e conectados à informação, né? Então, hoje, com a inteligência artificial, né, com as nossas bases, né, com as fontes, a gente consegue realmente ter uma visão muito ampla, panorâmica e até bem mais previsível do que está por vir. Então, o profissional ele tem que acompanhar tudo isso, porque ele tem que estar, pelo menos, ao lado, né? E, se puder, um passinho à frente. Sim, com toda certeza. E aí também é interessante, né? Porque às vezes vem aquela que diz, mas a inteligência artificial vai tirar meu trabalho. Não vai tirar, né? Porque a criatividade do ser humano, a inteligência artificial ainda não tem. Marina, e agora o mercado de luxo? Eu sei que você transita muito bem no altíssimo padrão, você inclusive palestra aí todo o Brasil falando a respeito de alto padrão, do luxo. Como é a tua visão e o que você nos contaria de forma a contribuir também para que as pessoas entendessem um pouco mais? Porque todo mundo quer atender alto padrão, mas às vezes as pessoas não sabem distinguir o que é alto padrão, do AAA, do premium, do luxo. Me explica. A gente também, de novo, tem que entender o público, né? Quando a gente fala no termo luxo, ainda muita gente associa a ostentação. Não é nada disso, né? A ostentação, a gente passou por um período de ostentação, mas quando a gente fala de luxo, é algo que é exclusivo, exclusividade. Então, isso vai depender muito, inclusive, do lugar que você se encontra. Então, por exemplo, a Havaiana na Europa já foi um momento de luxo, porque não se tinha o acesso a esse tipo de produto lá. Pode ser você ter tempo, né? Então, às vezes, para uma pessoa, ela precisa ter, né, um trabalho de um profissional de arquitetura e design para fazer o que a gente chama a entrega de chave fechada, onde você coloca, inclusive, até a comida dentro da geladeira. Então, tem a ver com aquilo de que é exclusividade e aquilo que eu vou ter acesso exclusivo também. Perfeito. Marina, um prazer imenso. Fica aqui o convite para você voltar, né, num outro momento, num outro formato, com outro conteúdo, mas a gente quer te ouvir mais. Muito obrigada, Marina. Nossa, Ana, eu que agradeço. Metropolitana arrasando aqui com super eventos também. Foi um prazer participar com vocês. O prazer foi todo nosso. E esse podcast aconteceu diretamente no nosso Lounge VIP do Metropolitano aqui na House Decor, que acontece simultaneamente à Expo Revestir 2026. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima.